Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Flamengo e depois vamos falar também do São Paulo. A participação brasileira na Florida Cup desse ano, que teve o Flamengo como campeão. O Flamengo venceu ontem o Eintracht Frankfurt, que você que acompanha o Fox Sports está acostumado a ver esse time na Bundesliga e também na Liga Europa, faz uma boa temporada europeia. E ontem o Flamengo pegou o time alemão e venceu por 1-0. Temos o gol aí? O gol do Jean Lucas, daqui a pouco então a gente mostra, se possível, o gol do Jean Lucas. Mas o Flamengo foi campeão, meus amigos. O que vocês podem já falar desse Flamengo em início de temporada e agora sob o comando do Abel Braga e ainda sem o Arrascaeta e o Gabigol? O que vocês viram do Flamengo? Sem o Gabriel e sem o Arrascaeta, fica difícil a gente falar sobre esse time do Flamengo. Porque esses dois jogadores, sem dúvida alguma, são os jogadores que vieram para fazer a diferença. Para tirar o Flamengo daquela mesmice que ele se encontrava, para tornar o Flamengo novamente um time campeão. E vai ficar lá em cima. Eu falei no jogo contra o Ajax, eu não gostei. Não gostei. Aliás, encontrei alguns flamenguistas hoje na rua, na praia, tava dando uma passeada lá, os caras vieram me cobrar, João. Você não fala mal do Flamengo. Não, eu falei que não gostei. Tô falando mal do Falaram Flamengo. isso pra você? Cornetaram? Cornetaram. É normal, né? Normal. E eu não gostei. Porque o Flamengo... É um direito que você tem? Sim, porque o Flamengo se comportou contra o Ajax, por exemplo, do mesmo jeito que o Corinthians se comportou contra o Santos. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que time grande, se o adversário tem a bola, mas quando a bola é sua, você tem que fazer com a bola o que o adversário faz contra você. Ou seja, algo semelhante ao basquete. Você é atacado e ataca. É atacado e ataca. Agora, só o outro te ataca, e você só ataca o outro quando você toma a bola e sai para o contra-ataque. Você só reage, você nunca age, você nunca propõe o jogo. E ontem melhorou, senhor Mani? Então, mas aí ontem foi expulso aquele caboclo, aquele argentino lá, o Abraham. Isso. Foi expulso. 24 aí o jogo mudou completamente, né, João? O jogo mudou completamente. Parece que é uma preocupação nesse início de trabalho para acertar a tal da casinha, né? Que os treinadores falam. Vamos tentar primeiro acertar o sistema defensivo. E na entrevista você vê, o Abel falou muito bem do Rodolfo e falou muito bem do Rodrigo Caio. A contratação para a defesa até agora. Ele elogiou bastante. Agora você imagine, o Dedé não vem mais. O Dedé já falou que vai Mas o Flamengo tem a grana. Se o Flamengo investiria 10 milhões de euros para trazer o Dedé, ele pode usar essa grana e trazer o Miranda. Porque a Internacional ele já abriu. Cara, se traz o Miranda e o Rafinha, olha a defesa. Diego Alves, Rafinha, Miranda, o Rodrigo Caio Miranda e René. Aliás, me permita interrompê-lo. O Jorge. BBC, tem informações. Jorge pode chegar essa semana ao Flamengo? O negócio deu uma estacionada na final de semana passada, mas a promessa é de começar a acelerar a partir de segunda-feira. Eu acho que o Jorge vai jogar no Flamengo, mas o negócio hoje não está perto de fechar. O Porto quer emprestá-lo até o meio do ano? Não, o Porto, na verdade, a informação que eu tinha tido, na verdade, não faz sentido. Sim. O Porto tem o empréstimo dele até julho, até junho. O Mônaco tem que liberar o empréstimo. Entendi. Então o Mônaco possivelmente vai emprestar, se o negócio avançar, o Mônaco empresta até dezembro, com uma cláusula de que, se tiver proposta no meio do ano, o Mônaco vende e repassa para o Flamengo 5%, 4%, 6% de vitrine. E aí fecha a defesa. Então vamos repetir? Vamos lá, manda lá. Vai. Diego Alves. Uma defesa que ainda não existe, Diego mas Alves, pode ser. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio Miranda e Jorge. Tá de brincadeira. Claro. É defesa de seleção. E vamos avançar para o meio-campo. Como ficaria? O meio-campo do Flamengo. Aí com todo mundo. Coelho. Vai jogar com dois volantes? Aí Coelho e Arão. Arão. Aí você coloca... Arrascaeta centralizado. Pode ser. Vitinho, Arrascaeta e Bruno Henrique. Arrascaeta e Bruno Henrique e o Gabigol lá na frente. Tá de brincadeira. Se esse time não jogar e não ganhar nada esse ano, é brincadeira. Aí um grande amigo meu vai chegar aqui e vai falar o quê? Para tudo. Se não conseguir um título com esse time... E olha, mas já conseguiu um título. O Flamengo ganhou fora da Copa. Já é um título. Mas vai chegar no final do ano. Mas não é o que o torcedor quer. João, vai chegar no final do ano e você olha pra trás e fala pra imensa ganhamos a Florida Cup. Não, ganhamos a Florida Cup.
Não, mas realmente o Flamengo, ele está entrando num caminho. Ele vem disputando títulos nos últimos anos, né? 2016 chegou em terceiro no Brasileiro, 2017 foi vice da Copa do Brasil e vice da Sul-Americana, ano passado foi vice do Campeonato Brasileiro. Vem chegando perto, mas eu tenho a impressão de que esse ano ele chega perto de novo, mas com mais força para ganhar. A melhor contratação que o Flamengo fez foi o Abel. Hoje tem jockey. Então o Abel é um grande técnico, experiente, vai fazer de tudo para ganhar uma Libertadores. E o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo é um clube moderno, graças à administração do Bandeira. Isso é importante frisar. Mas ele fez um trabalho extremamente correto administrativamente, pelo que eu pude acompanhar aí, lendo jornais e conversando com as pessoas que trabalharam no Flamengo. Então hoje tem um CT de primeiro mundo, tem uma torcida fantástica, não é, jogando no Maracanã, e essa equipe que veio para ganhar. Quando tu investe 85 milhões e tem perspectiva de investir mais, tu tem potencial para investir... Vai gastar mais, Simão. Olha, velho, não tem. Ganhou a Florida Cup, é claro. Ganhou, tem que ganhar o que tem que se apresenta primeiro. Agora tem que ganhar a Copa Guanabara, Taça Guanabara, depois o Carioca. O que se apresenta. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro em março. Não vai. Entendeu? Mas vai ser candidato para ganhar no final do ano. Só em dezembro, Simão. Entendeu? Porque montou... O Campeonato Brasileiro não ganha em março. Não ganha. Sim, termina em dezembro. Não dá. Não ganha. Em fevereiro pode ganhar a Taça Guanabara. É candidato fortíssimo para buscar o título, para brigar. É a única equipe que pode desbancar o Palmeiras. Na minha opinião, campeonato de pontos corridos, tá? Para mim não sai do Palmeiras, embora o PVC discorde, não é? Mas é um programa e é um debate fraterno que nós estamos tendo aqui. Democrático. Eu acho que o campeonato de pontos corridos, tu tem que ter elenco, tu tem que ter a questão da logística. É difícil uma equipe do Sul, que até agora não ganhou, desde que começou os pontos corridos, ganhou o Cruzeiro, no mais ficou no eixo Sudeste, né? Porque é muito difícil tu viajar, imagina Chapecoense vai ganhar como? Não tem plantel, não tem dinheiro, e para chegar em Chapecó no inverno é um Deus nos acuda. É difícil. Né? Para chegar em Porto Alegre também, mas enfim, né? É uma questão que eu acho que o campeonato de pontos corridos não tem essa questão de meritocracia. É dinheiro, é logística, e isso aí o Palmeiras tem e o Flamengo tem. Pode ganhar sim no mata-mata. O dia nós vimos aí na Copa da França, a equipe que é 20ª colocada tirou o PSG, que é o Copa da Liga Francesa. Entendeu? Ou seja, pontos corridos, o PSG vai ganhar, agora no mata-mata já é campeão francês. Bancou lá em Paris o fortíssimo PSG. Então acho que no mata-mata pode sim, o Grêmio pode chegar, o Internacional, o Santos, São Paulo, o Cruzeiro, enfim, uma série de outras equipes. Agora, pontos corridos não. O Flamengo está fazendo um time bem estruturado, mas acima de tudo, o técnico. Para mim, o técnico faz a diferença. E o Flamengo estava difícil de contratar um técnico. Contratou o Dorival Júnior já no apagar das luzes, na bacia das almas, e o Dorival ainda colocou a equipe em segundo colocado. Ficou muito tempo lá com o jovem, tem um potencial, que agora está no Goiás aí, Barbieri, que entendeu? Mas não tinha o estofo para pegar o Flamengo, né? O Flamengo ficou batendo o Biela ali, saiu fora de Libertadores, enfim, mas agora tem o Abelão, e por isso, para mim, é um fortíssimo... Quer dizer que com o Abelão não vai bater Biela? De jeito nenhum. Não vai bater. O detalhe é o seguinte, é importante isso que o Simão está falando, e é uma coisa até natural. O Zé Ricardo... Não o Zé Ricardo de hoje, mas o Zé Ricardo de 2, 3 anos, quando iniciou, saiu do Júnior e assumiu o Flamengo. E o Maurício Barbieri não dariam, em hipótese alguma, porque são iniciantes, não tem confiança, não tem estofo, não tem currículo para dar tal declaração. Abel Braga ontem, após o jogo no vestiário, declarou o seguinte: fomos campeões por causa do time do primeiro tempo. O time que jogou com jogadores considerados reservas. O time do segundo tempo foi um time que não me agradou porque as escolhas das jogadas eram erradas. Ele perdeu gol demais. Perdeu gol demais. Ele se irritou com o... Exatamente. E disse também o seguinte: aqui ninguém vai jogar com o nome. Mas o time... Nome aqui não garante convocação. A importância de ter um treinador de peso. Isso pode fazer diferença. Eu concordo, mas vamos pensar assim, o Fábio Carille era um treinador de peso em janeiro de 2017? Não, mas se tornou. Se tornou. Não, então você pode passar a ter um treinador de peso que no início não seja de peso. Mas é um raro exemplo. Não, né? O desafio do Jardine, que terminou a Copa Flórida em último lugar, o desafio dele é esse. É claro que o Abel é um técnico inquestionável. O Abel hoje é um treinador inquestionável. Isso faz diferença. O que eu discuto, assim, eu não estou dizendo aqui que o campeão brasileiro não vai ser nem o Palmeiras nem o Flamengo. É muito provável que seja ou o Palmeiras ou o Flamengo.
Eu só acho que a gente não chegou aqui num patamar no Brasil de dizer que, como na Espanha, que o campeão espanhol ou vai ser o Real Madrid ou o Barcelona. Quem você coloca junto aí para ganhar o brasileiro? Eu acho que a gente dividiu as camadas sociais dos clubes. Eu acho que Palmeiras e Flamengo são os compradores, mas nos últimos 4 anos, nos últimos 4 campeonatos brasileiros, investindo menos e tendo um pouco menos de dinheiro à disposição, o Corinthians ganhou 2 dos 4 campeonatos. Sim. E o único time, aí é mata-mata, que é o que está dizendo o Simon, o único time brasileiro que ganhou a Libertadores nos últimos 5 anos foi o Grêmio, que não tem um nível de investimento assim. Mata-mata. Mata-mata. Mas brigou nos 2 títulos brasileiros. Nos 2 brasileiros ele brigou. Assim como o Cruzeiro, que não tem um patamar financeiro de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, em 2013 e 2014, foi bicampeão brasileiro. Da Copa do Brasil, né? E 2 da Copa do Brasil. Aí tem a questão das viagens, tem. A gente não chegou, a gente discutiu a espanholização do futebol brasileiro por um bom tempo. Pode ser que chegue. Pode ser que daqui a um ano a gente esteja discutindo, é brincadeira que eu faço com o Sormani, né? A gente discutiu durante 5 anos a espanholização do futebol brasileiro e descobriu a espanholização da NBA. Porque foi a primeira vez na história... Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Foi a primeira vez na história dos esportes americanos que prezam pelo equilíbrio, que três temporadas seguidas tiveram os mesmos 2 finalistas. Quando nós falamos em espanholizar as 5, 6 temporadas, era Corinthians e Flamengo. Era Flamengo. E Flamengo. Agora entrou o Palmeiras. Nos últimos anos entrou o Palmeiras. Dinheiro, sim. E a administração do Bandeira. Mas deixa só. Do Gagliotti lá, do Paulo Nobre. Só com e dinheiro... o Flamengo aqui por conta do Bandeira. Normal, só com dinheiro é o que o PVC está falando. O Corinthians sem dinheiro chegou a uma final de Copa do Brasil, ganhou 2 campeonatos brasileiros. É isso. Sem dinheiro também naquela. Não, mas sabe o que acontece? Quando o Corinthians ganha 2 campeonatos brasileiros, ele jogou só o Campeonato Brasileiro. Só. Agora, o Palmeiras tem condição, e o Flamengo também, de jogar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com o mesmo fôlego. Por que o Grêmio não chegou no Campeonato Brasileiro? Exato, porque ele abandonou o Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores. Cruzeiro idem. O idem pro Cruzeiro. Então, é por isso que aquilo que o Simão fala, eu concordo com ele. Por que Palmeiras e Flamengo são os favoritos? Porque eles podem fazer isso. Eles não vão abrir mão. Porque hoje em dia, o que acontece? Quando você está na Libertadores, o que você faz? Eu quero ganhar a Libertadores. É a prioridade. É a prioridade. O que você faz? Você larga o brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras não vão largar. Então, mas talvez mesmo estando na Libertadores. Não, tudo bem, mas isso é lição da última temporada. E da penúltima. Assim, em 2017, eu falava muito que era a primeira vez que tinha os campeonatos todos sobrepostos. O calendário esticado. Qual foi a lição de 2017? O Corinthians tinha só o brasileiro, em termos, porque... e ganhou. Então, quem vai ter uma competição só vai se dar melhor. No ano seguinte não foi assim. A lição de 2018 o Palmeiras tinha um elenco maior, chegou em todas as competições. Só em termos de... O André estava vendo o programa, ele está dizendo o seguinte, da dívida do Corinthians, 210 milhões são Profut. Ou seja, estão financiadas pelos próximos... Obrigado pela audiência. Presidente do Corinthians, Andrei Sanches, que muito nos honra. Muito obrigado. Então não está errado o que eu falei. É dívida, não está errado. Dívida, agora está sendo o que está, lógico. O fato de você ter dívida não é problema nenhum. O problema é se você é inadimplente. Esse é o problema. Todo mundo faz uma dívida para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um eletrodoméstico. Muita gente faz. Pagando, não tem problema nenhum. Isso não é problema nenhum. Tem que caber no orçamento. Tem que caber no orçamento. Você tem que pagar. Agora, quando você tem dinheiro e não tem dívida, é melhor ainda. Agora, tem um outro ponto no Flamengo também que eu gostaria de destacar aqui, e eu vou dizer a minha opinião, já disse isso para o PVC uma vez fora do ar, vou falar no ar. Na minha opinião, Eduardo Bandeira de Melo é o maior presidente da história do Flamengo. O grupo que está no poder agora, Rodolfo Landim, participou do início da gestão de Eduardo Bandeira de Melo. Eles estavam todos juntos, aconteceram desentendimentos e Bandeira acabou ficando afastado desse grupo do Landim, do Valim, do BAP. Claro que eles que estão hoje no poder têm uma participação em toda essa reestruturação financeira. Só que, nos 6 anos, a reestruturação financeira e a mudança de patamar do Flamengo aconteceu na gestão Eduardo Bandeira de Melo. A caneta estava com ele. Foi ele que assinou. E agora, Rodolfo Landim chega com a sua equipe num Flamengo muito forte. Uma coisa que me chama a atenção,
e que eu não sei se pode influenciar na conquista de títulos. Gostaria de saber a opinião de vocês. A liderança numa equipe de trabalho. Quem comanda passa o estilo de trabalho para quem está abaixo. Essa diretoria do Flamengo tem um estilo completamente diferente da gestão Bandeira no futebol. Não, depende. O Bandeira, até por um estilo próprio, Rodrigo Caetano, depois o Carlos Noval, eram pessoas com uma outra forma de agir, digamos um pouco mais suave. O Landim, presidente, líder da equipe, até pela história de vida dele, de empreendedorismo, por toda a trajetória profissional, é um mais agressivo, digamos assim. E se cercou de pessoas como o Marcos Braz, que tem uma postura também mais enérgica, o Paulo Pelaib, que é um especialista em vestiários aí no futebol brasileiro, conhece tudo dos bastidores de futebol, Abel Braga, que é um cara com estofo, com muito peso. Então essa mudança também de comando do Flamengo pode vir a fazer diferença ao longo da temporada, na hora da cobrança, do vamos ver. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo plenamente. Inclusive dentro de campo, o que a gente ouvia? Quando o Rodolfo e o Viseu se estranharam lá, o Viseu quase tomou um pau do Rodolfo, né? Se a turma do deixa pra lá não chegasse. Bom, a gente não tem que ser favorável a isso, é claro que não. Mas dentro de campo, às vezes a coisa ferve. E o Zico esteve aqui em 2016, 2017 e falou isso, que faltava um pouco mais de vibração, de sangue, entendeu? O time ganhava, você via as entrevistas. Ganhamos. O time perdeu. Perdemos. Não pode ser assim, entendeu? Você tem que ser mais vibrante na hora da vitória e você tem que ser pulsante na hora da derrota. Essa é uma equipe pulsante. Você não pode ser aquele estilo low profile, né? Tá tudo igual. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Não pode. Você tem que explodir lá em cima quando ganha, mas tem que cobrar os caras também. Muito por aquilo que o Simon falou. Abaixo do Palmeiras, um dos maiores investimentos, o segundo maior investimento do futebol brasileiro. Gastando mais, inclusive, né, agora, né? Porque o Flamengo gastou mais dinheiro nessa temporada. O Flamengo ainda vai bater. Por isso que eu estava falando que é diferente do Bandeira em termos, porque a questão do equilíbrio não está perdida em relação a isso. Uhum. Eu acho que o maior presidente da história do Flamengo foi o Márcio Braga. Uhum. O primeiro Márcio Braga. O Márcio Braga foi presidente outras vezes. O primeiro Márcio Braga que além de ter equacionado da era de ouro do Flamengo, né? Equacionou a questão financeira em 77 e foi campeão brasileiro em 80. Se o Bandeira... Aliás, faltou isso pro Bandeira, né? Bom, ganhar um título. Ganhou a Copa do Brasil, mas faltou isso. Né? Se daqui para frente o Flamengo ganhar tudo, o mérito do Bandeira é indiscutível. O Bandeira é um grande presidente. Me lembrei de um grande sucesso do rei Roberto Carlos agora. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Agora, isso não é para discutir. Você vai aprender a ser gente. O seu Diego... orgulho não vale nada. Pode ser, né, PVC? A tendência é que seja diferente a partir de agora. O Diego deu uma entrevista muito importante no final do ano passado. Ele está entusiasmado, João. Ele soltou fogos ontem, eu fiquei sabendo disso. Mas pode falar, PVC. O Diego deu uma grande entrevista no final do ano passado, falando que ele serviu um presidente no Fenerbahçe, que entrava no vestiário e dava bronca em todo mundo, e que aquilo não servia para nada. Uhum. E que a liderança do Flamengo não deixou de existir porque ninguém estava dando bronca em todo mundo. Uhum. É o ponto de vista do Diego. Sim. Eu tendo a compartilhar com o ponto de vista do Diego. Eu acho que a questão não é... O Diego não pode. Jogador de futebol, o Sormani vem com essa história. O Sormani com as várias citações. Mas o Alexandre e o Filipão fazem. O Sormani com as várias citações, os livros que ele leu, porque é o cara que mais leu livro na história. Não. É aquela história, é o momento de você separar lá os homens. O Jackson, né? O Jordan. Os homens dos meninos? Treinado pelo Phil Jackson, né? Treinado Separar os homens dos meninos. Cara, o cara tá jogando no Flamengo. O cara numa derrota não pode achar. O cara numa derrota, ele não pode nem sair de casa. Mas você não vai passear no shopping, sabe que entendeu? Fica esse ar lazer? Não vai correr na orla, Sabe o que fica? Eu resgato aqui a declaração do São Paulo depois do jogo de hoje lá na Areninha Itaquera. O futebol hoje é assim. Entendeu? Perdeu aquela essência do jogo, de jogar por prazer, de sentir a camisa, de valorizar aonde você está. O cara tá aqui hoje, se ele recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais amanhã lá, ele vai. Eu vou te dar um outro exemplo. O Pelé
cansou de tentar levar o César Maluco pro Santos. O César conta isso. Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.